O Império Português foi um dos mais longevos da história europeia. No vídeo 2, nós vamos entender como Portugal iniciou o negócio de escravos e como foi a ascensão e queda do Império Português. Isso está muito relacionado ao continente africano, porque foi durante esse tempo em que o Império Português era grande que o comércio triangular de escravos iniciou. Na verdade, comércio triangular em outros contextos. Fica até o fim do vídeo para perceber cada um desses detalhes. Este é o canal Verdades da África. Desde já, desejar a cada um de vós um feliz 2023. Vamos iniciar esse ano com esse maravilhoso vídeo. Obrigado. O início do Império Colonial Português. Portugal construiu um vasto império, tendo território em todo o mundo, da América do Sul até a Oceania. Começou com a exploração da costa portuguesa e posterior conquista de cidades na costa marroquina, com o desejo de continuar a reconquista no norte da África. Os marinheiros portugueses começaram então a explorar o mar aberto, descobrindo as ilhas atlânticas, das Canárias, Madeira, Açores e Cabo Verde, utilizando novas tecnologias de navegação e cartografia. Em seguida, exploraram a costa da África, onde estabeleceram portos comerciais e, em 1488, finalmente contornaram o Cabo da Boa Esperança na África do Sul. Isso abriu caminho para, em 1498, a aventura de Vasco da Gama para chegar à Índia por via marítima, obtendo acesso e depois dominando o comércio de especiarias da Índia para a Europa. Em 1500 chegaram à América e iniciaram a colonização do Brasil, que se tornaria sua maior colônia e hoje é um dos maiores países falantes de língua portuguesa. Mas isso deu início a uma desgraça que dá consequências até os dias de hoje: a escravidão. Escravidão. Com o império que criaram, os portugueses criaram também um mal que perduraria neste mundo e ao qual as consequências ainda hoje podemos sentir: o tráfico transatlântico de escravos. Movidos pelo lucro e pela falta de indígenas americanos para fazer o trabalho duro, o país iniciou uma prática chamada comércio triangular. Eles pegavam alguns produtos feitos na Europa e vendiam na África para comprar escravos que eles transportavam para o Brasil para trabalhar em fazendas e minas, e esses produtos eram enviados de volta para a Europa para serem vendidos. Em 1526, os portugueses fizeram a primeira viagem transatlântica de escravos da costa da África ao Brasil. Isso deu o exemplo para outras potências europeias fazerem o mesmo em suas colônias, logo se tornando algo generalizado. Estimativas sugerem que cerca de 12 a 12,8 milhões de africanos foram transportados dessa forma para as Américas em 400 anos, com cerca de 2 milhões perdendo a vida durante a viagem e muitos mais sendo mortos após a sua chegada. Essa prática, além dos horrores que criou naquela época, teve efeitos que ainda vemos hoje, quase 500 anos depois. A escravidão passou a ser vista como uma divisão racial, já que a maioria dos escravos eram africanos. Com o passar dos anos, começaram a surgir justificativas que defendiam essas práticas, que foram baseadas em conhecimentos religiosos, entre aspas. Mesmo tendo abolido a escravidão em todo o Império em 1869, mantiveram a prática de trabalhadores indígenas contratados, que eram escravos em tudo exceto nominais até o fim da ditadura. O Império Português foi o motor de tudo isto e este é um legado que nenhum país deseja para si. A troca. Eles continuaram a explorar e buscar o comércio em todo o mundo, desde a África, passando pela Arábia e chegando ao Japão, onde construíram a cidade de Nagasaki. Ao longo do caminho foram feitos vários postos avançados, muitos deles transformados em colônias, como é o caso de Goa, Damão, Diu e Timor-Leste. Isto fez com que a economia portuguesa crescesse muito, com a rede comercial ultramarina e o comércio colonial a representar cerca de 1 de 5 das formas de rendimento nacional portuguesa naquela época. O declínio.
O império começou a declinar, no entanto, quando holandeses, ingleses e franceses entraram no jogo colonial e comercial. Eles começaram a cercar ou conquistar os dispersos entrepostos e territórios portugueses, diminuindo seu poder. Costuma-se dizer que os portugueses eram ótimos em encontrar coisas, mas péssimos em guardá-las. Na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, quando Portugal, sob Dom Sebastião, tentou conquistar outra cidade do norte da África, perdeu o seu rei. O país tornou-se parte de uma união dinástica com a Espanha que durou até 1640, quando finalmente conquistou sua independência novamente. Isso deu início ao pensamento conhecido em Portugal como sebastianismo, a crença de que o rei Sebastião um dia voltaria em um dia de neblina e traria Portugal de volta à sua antiga glória. Ainda hoje é usado para representar a saudade que os portugueses têm do que tiveram e a crença de que hoje não são nada. Depois disso, o país nunca mais se tornou grande potência que já foi antes. Perdeu várias colônias, incluindo a sua maior, o Brasil, e rotas comerciais. Viu sua capital ser destruída por um terremoto em 1755 e foi ocupada durante as guerras napoleônicas. A partir de então, Portugal foi uma potência menor na Europa, tendo apenas algumas colônias na África e na Ásia, e nunca se tornando uma potência econômica. As sobras após a queda. O ultimato britânico em 1890, quando os ingleses ameaçaram Portugal com a guerra pelas suas ambições quanto aos territórios entre Angola e Moçambique e a monarquia cedendo à pressão, foi uma das maiores razões para o derrube do rei e a criação da Primeira República em 1910 em Portugal. Após a queda deste regime, o Estado Novo deu uma enorme importância às colônias, renomeando-se como províncias ultramarinas como forma de amenizar, mas mantendo o regime de quase escravatura do trabalho indígena forçado, enquanto difundia a ideologia do pluricontinentalismo e luso-tropicalismo. Estas eram, primeiro, a crença de que Portugal era um país transcontinental, uma única nação unitária, não um império colonial, e segundo, que a colonização feita pelos portugueses era melhor do que as outras nações europeias, pois provinham de um clima mais quente e foram eles próprios uma miscigenação de vários povos e que os tornou mais humanos, amigáveis e adaptáveis a outras culturas. Tudo isso fez com que o regime travasse uma brutal guerra colonial contra os povos coloniais que tentavam sua independência. Isso conduziu ao fim do Estado Novo e ao 25 de abril, que tem como um dos seus principais eixos de ação e descolonização. Isso levou a uma descolonização apressada da África portuguesa, levando muitos dos países a entrar em guerra civil, e a invasão de Timor-Leste pela Indonésia em 1945, a qual os governos portugueses posteriores se opuseram veementemente. A rápida descolonização levou a uma enorme crise de refugiados de quase todos os colonos portugueses e muitas outras pessoas das ex-colônias para Portugal. Estes eram conhecidos como os retornados e somavam mais de 500 mil pessoas. Apenas Macau permaneceu no país, com Goa, Damão e Diu já dominadas pela Índia antes da Revolução. Devido a um acordo com a China para transferir lentamente a cidade para o seu domínio, que aconteceu em 1999. Hoje, as únicas províncias ultramarinas que permaneceram foram os Açores e a Madeira, devido às suas populações predominantemente portuguesas, independentemente de terem existido alguns grupos de independência nas regiões durante períodos revolucionários. No entanto, o governo mudou seu nome para regiões autônomas e deu a eles um conjunto de poderes e instituições especiais. Portugal teve um passado negro com seu império colonial e todas as atrocidades a que deu origem. Hoje,
Hoje o país tenta avançar, mas há um longo caminho pela frente. E é isso. A história de Portugal se confunde muito com a história do início da escravidão, pois foi a ambição desse grande império que iniciou a escravidão de nós, negros. Mas eu digo uma coisa muito importante. Não significa hoje que eu vou odiar alguém que seja do Portugal. Pelo contrário, vou mandar um abraço a todos os portugueses que com muito carinho e respeito abraçam o projeto Verdades da África. Aqui nós só falamos as coisas em um contexto, meu Deus, língua presa. Em um contexto histórico e nada. Coisas ficaram no passado. Eu acho que nós devemos estudar o passado para poder entender o presente e perspectivar o futuro. Não esqueçam, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana.